Por que você não fala? Porque você é petista. Por acaso os outros prefeitos anteriores, inclusive os que não eram petistas, acabaram... O Nelson Marquesan, que foi prefeito antes do Melo, extinguiu 16 órgãos públicos, incluindo o departamento de esgotos pluviais da cidade, que era apenas o responsável por cuidar dos diques, das bombas para esvaziar a cidade para evitar que ela alagasse, do muro e das comportas. Só isso. Eu até fiz uma comparação aqui. Você imagina algum imbecil, porque só pode ser um imbecil, matando o órgão que cuida da estrutura anti-enchente de Veneza, e tá falando alguém aqui que morou em Veneza, tá? Então eu não tô falando de ouvir falar, eu morei lá. Eu morei em Veneza, eu sei como é. Eu sei como é a preocupação da cidade de Veneza. Veneza construiu um sistema anti-enchente chamado Mose. Veneza construiu barreiras que podem ser acionadas se a maré enche muito. Em Veneza chama-se aqua alta, né? Mas é maré cheia. A maré enche e enche a cidade. Sempre encheu Veneza? Sempre encheu. Tem enchido mais nos últimos anos? Tem enchido muito mais nos últimos anos, de modo preocupante, com mais intensidade e mais vezes. O que é que Veneza fez? Nessas 3 entradas onde entra a água do mar, que é o problema de Veneza, quando o mar enche demais, eles apertam um botão lá, meu filho, e levantam uma barreira. Aqui ele está embaixo do mar, ele fica deitadinho lá, né? Olha aqui a sala de controle do Mose, ó. Aqui a sala de controle, ó, os caras sentadinhos ali, olhando as comportas e tal, as barreiras, são barreiras, na verdade, né? Aqui a barreira levantada, ó. Isso aqui não é simulação, tá, gente? Isso aqui é a barreira levantada de fato. Aqui uma boca de porto, ó, são 3 grandes, né? Não são bocas de porto, na verdade, são as bocas de entrada da laguna, né? Essas bocas inteiras aqui, elas são fechadas pela barreira. Tá aqui o Mose, ó. O Mose levanta, e aí de um lado fica a água do mar mais alta e do outro fica a Veneza mais protegida. Alguém imagina algum idiota, algum imbecil, algum estúpido que acabaria com isso aqui para enxugar o Estado? Alguém consegue imaginar algum idiota fazendo isso na Itália? Pois é, aqui no Brasil nós tivemos os idiotas que fizeram isso. Muito bem, pessoal, terça-feira, 28 de maio, 7h03 da manhã, estamos ao vivo. Este é o Desperta ECL, todos os dias, de segunda a sexta-feira, das 7 às 8 da manhã, ao vivo para todo o Brasil e para todo o mundo. Portanto, muito bom dia para quem é de bom dia, para quem já está acordado com a gente. Muito boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem nos acompanha em outros países. Este programa tem uma audiência global, né? Você não fala porque você é petista, né, Pedro Falcão? Pedro Falcão tá hoje de peru aqui, não tá trabalhando, tá só aí enchendo o saco dos outros. Nós estamos ao vivo no Facebook, no Twitter, na Twitch e no Instagram, e também, principalmente nos nossos canais lá no YouTube, no canal do Eduardo Moreira, no canal do Leandro Demore e também no canal do ICL Notícias. Se você quiser nos acompanhar pela televisão aberta e pelo rádio sem gastar a sua horrível, mal funcionante e cara internet, você pode nos acompanhar lá na Bahia pela TV Quirimurê, Salvador e Grande Salvador, em São Paulo pela televisão aberta também pela TVT, e 2 rádios retransmitem o nosso amado e querido programa, a Rádio Brasil Atual e também a Rádio Heliópolis. Muito bom dia para quem nos acompanha pelo bom e velho radinho. Nós já estamos aí com várias pessoas no nosso chat dando bom dia, dizendo de onde estão assistindo este programa. A gente viu antes aí, antes do programa, o pessoal de Aracaju, onde mais que tinha? De Aracaju, São Paulo, Floripa, tinha um monte de lugar aí, né? Pessoal de vários lugares do Brasil, você pode chegar no nosso chat. Onde mais? Massachusetts. Sabe escrever Massachusetts? Não, sem olhar, sem olhar. Tá, tem que eu disse? M-A... Não é M-U? M-A. Ih, já não... O difícil é o SS e o CH, ô Pedro. M-U. É uma desgraça, esse programa é uma desgraça, é uma várzea isso aqui, né? Você pode chegar no nosso chat para dizer de onde você assiste a este programa. Também você pode fazer aquela velha rotina pela manhã. Por gentileza, quem puder, né? Deixa o seu like, ativa o sininho, assina o canal, dá 7 pulinhos na onda, come 3 sementes de romã, de uva, não sei o que, faz tudo o que precisar fazer, mas se não quiser fazer nada disso também não precisa. A única coisa que eu peço todas as manhãs é para quem puder, por gentileza, compartilhe este programa. Clica aí no botão de compartilhar, seja a rede social que você estiver assistindo, manda aí pro seu grupo de WhatsApp,
WhatsApp, no seu grupo de e-mail, posta na rede social, avise as pessoas para que as pessoas cheguem para cá. Nós estamos com uma audiência média pela manhã aqui, nos dias normais de 17, 18 mil pessoas nos assistindo, o que nos dá aí quase uma boa liderança folgada nos programas de YouTube pela manhã no Brasil. É bom, né? E esse ano teremos eleições, teremos uma audiência muito mais impressionante aqui. Gente, olha só, temos muita coisa no programa de hoje, então vamos lá que vai ser um programa um pouco mais dinâmico, né? Esse vídeo que vocês viram é o vídeo do corte do programa de ontem, para quem não assistiu. Muita gente pediu para eu reprisar o comentário aqui, então ao invés de eu comentar de novo a mesma coisa que eu falei ontem, tá aí o corte está nas minhas redes sociais. Eu fiz uma comparação entre o sistema de enchentes, né? O sistema anti-enchentes de Veneza com o de Porto Alegre. Algumas pessoas não entenderam, eu não estou comparando os sistemas, eu estou dizendo que só um idiota, só um imbecil, né, excluiria o órgão público que cuida do sistema anti-enchentes de Veneza, o MOSE, né, ou MOSE, como dizem os venezianos, né, il MOSE. Mas em Porto Alegre alguém fez o favor de excluir, né, de eliminar, de acabar com o órgão que era o órgão responsável por cuidar dos diques, das comportas, das bombas e do Muro da Mauá, o antigo DEP, o Departamento de Esgotos Pluviais. É por isso também que Porto Alegre está nessa que está hoje. Se você quiser ler, eu escrevi um artigo sobre isso também no site do ICL Notícias, então corre para lá. Para quem não sabe, nós temos um site de notícias, um site noticioso. Se você tem aquele hábito matutino, vespertino, depois do almoço, na hora do almoço, seja a hora que for, de fazer uma ronda pelos principais portais de notícias do Brasil e do mundo, se você vai lá no UOL, no G1, no site da Folha e tal, você pode colocar na sua dieta diária de informações o iclnoticias.com.br todos os dias, principalmente esse horário da manhã. A capa já está fresquinha, com muita coisa rolando lá. Tem muita coisa que rola na imprensa, que a gente pega as principais e coloca ali também. E claro, informação e apurações exclusivas, reportagens exclusivas do nosso time que trabalha exclusivamente no site. Então corre para lá, iclnoticias.com.br. Beleza? Vamos que vamos então, porque o dia tá corrido e tá frio, né? 4 graus com sensação térmica de 0. Eu acabei de olhar. Tá bem frio, né? Muito bem, ciclone causa ventos fortes e gera alerta no litoral do Rio Grande do Sul até o Rio de Janeiro. Um ciclone extratropical em formação em alto mar poderá provocar ventos de até 80 km por hora entre a região sul do país e o Rio de Janeiro a partir da manhã desta terça-feira, portanto também conhecido como dia de hoje. No Rio Grande do Sul, que há quase um mês sofre com tempestades e inundações, além dos ventos fortes, uma ampla área de baixa pressão afastada da Costa Gaúcha deverá provocar volumes que podem exceder 50 milímetros de chuva em uma ampla área que vai do Paraná ao sul gaúcho. Portanto, um aviso aqui do INMET, Instituto Nacional de Meteorologia, aquilo que a gente sempre vem falando pela manhã aqui. Se você está em áreas alagadas ou em risco, você fique de olho, procure a previsão de temperatura da sua microrregião para saber se você pode ficar na sua casa ou não. E para quem está voltando para casa também, para fazer a limpeza das casas, tentando retomar os seus negócios, cuidado aí porque pode ter chuva forte e a gente sabe o que pode acontecer, tá bom? Então prestem bastante atenção nisso. Porque isso pode e salva de fato vidas, né? Lá para o iclnoticias.com.br, desenrola FIES, renegociação de dívidas termina na próxima sexta-feira. O prazo para solicitar condições especiais de renegociação do Desenrola FIES vai terminar na próxima sexta-feira. O programa do Ministério da Educação, executado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, oferece descontos das dívidas do financiamento estudantil, o FIES. Em nota, o MEC destacou que as renegociações são referentes a contratos firmados até 2017 e com débitos em 30 de junho de 2023, abrangendo todos os estados. Portanto, se você tem FIES, financiou o seu FIES, o FIES para o seu filho, enteado, primo, amigo, parente, vizinho, seja lá o que for, e tá com débito, né? O seu débito estava vigente até 30 de junho do ano passado, você pode fazer a renegociação com prazos e com prestações mais baixas. Termina nessa sexta-feira, portanto, atenção, se você ainda não foi atrás disso, vá atrás porque pode economizar um dinheiro aí. Lembrando que ontem a gente deu a notícia aqui que as inscrições para o Enem já começaram.
alunos do Rio Grande do Sul que farão inscrição do Enem, a inscrição vai até 7 de junho e o Enem esse ano será em novembro. Alunos do Rio Grande do Sul, atenção, não pagarão a taxa de inscrição e terão um prazo um pouco maior para fazer a sua inscrição. Então, fiquem ligadas nisso também. Se você está no Rio Grande do Sul, esse ano não vai pagar a taxa de inscrição, tá bom? Conselho aprova nova carência para consignado e refinanciamento para o Rio Grande do Sul. O Conselho Nacional da Previdência Social aprovou por unanimidade na segunda-feira resolução que autoriza que as instituições financeiras que operam com crédito consignado pactuem com os beneficiários residentes no Rio Grande do Sul a adoção de carência com cobrança de juros para a contratação de novas operações de empréstimo consignado e refinanciamento das já existentes. O prazo é de até 180 dias. Na prática, a decisão do Conselho significa que aqueles que receberam benefícios do INSS e moram no Rio Grande do Sul poderão negociar a criação de uma carência nos descontos dos consignados de seus benefícios, uma espécie de suspensão dos pagamentos, ou contratar um novo empréstimo que também poderá ter a carência de até 6 meses de modo a evitar desconto imediato no benefício. Ou seja, se você tem empréstimo consignado pelo INSS, que muita gente tem no Brasil, você pode requerer que a sua dívida seja suspensa por 6 meses para você conseguir retomar a sua vida aí, usar o dinheiro nas coisas que você precisa nesse momento e voltar a pagar só daqui a 6 meses. Portanto, vá atrás disso. Também procure as instituições financeiras nas quais você fez esse empréstimo consignado e leva debaixo do braço lá, né, a notícia do ICL mostrando, olha aqui, ó, está aprovado, né, pelo Conselho, então essa autorização já está valendo, tá bom? O limite para empréstimo com desconto em folha caiu de 1,68 para 1,66. Já as operações na modalidade de cartão de crédito e cartão consignado de benefício, o índice máximo caiu de 2,42 para 2,46 por mês. Isso aqui foi uma mudança que foi feita também nessa reunião. Estão disponíveis no portal do INSS e no aplicativo Meu INSS, que você pode baixar nas lojas de aplicativo. Cuidado para não baixar aplicativo pirata, porque tem golpe, né? O nome do aplicativo é Meu INSS. As taxas de juros praticadas pelas instituições financeiras no Brasil. Então você pode baixar lá, se você não sabe, não lembra a sua taxa de juros que você está pagando no empréstimo, baixa o aplicativo, lá tem o nome de todos os bancos, você vai lá no banco que você fez esse empréstimo, vê qual é a taxa e aproveita para renegociar essa taxa. O prazo, né? No seu banco você pode ficar até 6 meses sem ter que pagar as parcelas mensais do consignado, tá bom? Tem muita gente no Brasil nessa situação. Então é importante correr atrás porque vai liberar uma folguinha financeira aí, mais uma ajuda do Estado para tentar retomar a vida no Rio Grande do Sul. Greve nas universidades, um sindicato aceita a proposta do governo, mas outros 2 mantêm a paralisação. A mesa de negociação entre o governo federal, representado pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, e as entidades que representam os professores universitários, terminou com resultados contraditórios. A Federação de Sindicatos dos Professores e Professoras das Instituições Federais, a PROIFES, aceitou os termos propostos pelo governo e encerrou o movimento grevista. A proposta assinada não prevê reajuste em 2024, haverá um aumento em 2025 com 9% e outro aumento em 2026 de 5% nos salários. Já o Sindicato Nacional dos Docentes, o ANDES, e o Sindicato Nacional dos Servidores, o SINASEF, mantiveram a proposta que já estava com o governo e não aceitaram o acordo. Para esses 2 sindicatos, na verdade, a negociação tem que ser diferente. Elas pedem reajuste de 7,06% já esse ano, 9% em 2025 e 5% em 2026. Portanto, é um aumento um pouco maior. Para o ano que vem e para 2026 a negociação é parecida, a diferença é que esses 2 sindicatos pedem aumento já esse ano e o primeiro sindicato ficou de boa, falou que não precisa de aumento esse ano. Wellington Duarte, presidente do PROIFES, afirmou que os sindicatos que integram a federação decidiram por maioria aceitar a proposta do governo. A avaliação foi de que não havia mais espaço para negociação salarial. A divergência fundamental com os outros sindicatos é que nós acreditamos que o limite foi dado e de forma democrática decidimos assinar. O ANDES programa uma nova mobilização nacional com manifestações em Brasília no dia 3 de junho, semana que vem. Essa é a data da reunião que foi marcada com o MGI, o Ministério, para o prosseguimento das negociações. Gustavo Seferian, presidente do ANDES, classificou o acordo como consumação de uma farsa.
A entidade já havia soltado uma nota antes da negociação, afirmando que repudia qualquer tentativa da Proifes ou qualquer outra organização que não seja o Andes e o Sinasef, esses dois sindicatos, de falar em nome dos milhares de docentes federais. A categoria está em greve desde o dia 15 de abril, a gente deu várias notícias sobre isso aqui, principalmente antes das enchentes, né, gente? Isso aí fatalmente depois, eu sei que muita gente também reclamou comigo, falou, pô, você não tá falando das greves dos professores. Gente, realmente ficou em segundo plano por conta das enchentes no Rio Grande do Sul, assim, não tinha nem condições da gente voltar à pauta, mas a pauta é importante, a gente tá aqui falando sobre isso, já falou mais vezes sobre isso, e a partir de agora vamos acompanhar, porque tem uma manifestação marcada para o dia 3. Os servidores técnico-administrativos das universidades federais também estão em greve, então não é só os professores, estão também os servidores técnicos e administrativos. A proposta de reajuste para a categoria é a mesma oferecida aos professores, mas ainda não houve uma decisão oficial dos trabalhadores. Portanto, a gente vai seguir nesse tema aqui para ver como as coisas andam. Vamos lá para a coluna do nosso camarada, amigo Jamil Chad, no UOL. Pessoas morreram queimadas. Israel faz 60 ataques e emudece corte de Haia. No Palácio da Paz, em Haia, o constrangimento é escancarado com funcionários e juízes incrédulos diante da resposta que uma vez mais tiveram diante de uma decisão da Corte Internacional de Justiça. Na sexta-feira, o tribunal determinou que Israel deveria parar imediatamente seu ataque contra Rafah, a cidade no sul de Gaza. As decisões da corte são legalmente vinculantes e Israel faz parte do órgão. Os juízes anunciaram que dariam um mês para que o governo de Benjamin Netanyahu mostrasse o que estava fazendo para cumprir as ordens, portanto, de não atacar mais a cidade. Lembrando que Rafah é a principal cidade do sul de Gaza, para onde justamente o exército israelense empurrou, né, o pessoal de Gaza para não ser bombardeado no norte. E aí começou a bombardear a cidade onde estão os refugiados. A Corte Internacional falou para parar com os bombardeios, pediu um mês para o Netanyahu apresentar provas de que não estava mais bombardeando, mas essa semana, anteontem, a gente viu uma notícia, tem vídeos rodando pela internet, a gente não mostra essas coisas aqui porque são realmente horríveis, ainda mais essa hora da manhã, né? Ninguém merece. Mas olha, eu sugiro que vocês, se quiserem, procurem, porque o bombardeio foi muito feio, principalmente em um campo de refugiados. As pessoas dormindo lá em barraca, porque perderam suas casas, foram empurradas para o sul da faixa de Gaza e agora estão tendo bombas jogadas sobre as suas cabeças. Sob a alegação de caçar terroristas, 60 ataques foram realizados em apenas 48 horas em Rafah, inclusive contra um campo de refugiados. A ofensiva foi uma resposta ao disparo de foguetes por parte do Hamas contra Tel Aviv, também no final de semana. Pelo menos 45 palestinos foram mortos em um ataque israelense contra o campo de refugiados Tal al-Sultan, no sul de Rafah. Agências humanitárias alertam que o número pode crescer. No total, mais de 200 pessoas foram mortas desde sexta-feira, com ataques também contra outras 3 cidades. O Hamas disparou 8 foguetes no domingo contra Tel Aviv pela primeira vez em meses. Num comunicado emitido nesta segunda-feira, uma agência da ONU para refugiados palestinos afirmou que as cenas relatadas a partir de Rafah são horríveis. Disse a agência da ONU: Gaza é o inferno na terra. As imagens de ontem pela noite são mais uma prova disso. Como eu falei, as imagens estão pela internet. Segundo a agência, as mortes em massa do final de semana incluem crianças e mulheres. Os ataques também geraram críticas por parte de Emmanuel Macron, presidente da França, que havia em outubro demonstrado pleno apoio ao governo de Israel diante da morte de mais de 1.300 pessoas pelo Hamas. Indignados com os ataques israelitas que mataram muitas pessoas deslocadas em Rafah, disse o Macron. Essas operações têm de acabar, não existem zonas seguras em Rafah para os civis palestinos. Apelo ao pleno respeito pelo direito internacional e é um cessar-fogo imediato, concluiu o presidente da França. Isso aqui é a determinação, portanto, do dia 24, né? 4 dias atrás. Ignorados por Israel, os juízes de Haia determinam o fim da operação em Rafah. Isso aqui 4 dias atrás, e aí Israel, pelo contrário, não terminou operação nenhuma, intensificou, atacou um campo de refugiados e matou mulheres e crianças principalmente. Netanyahu disse, né, sobre o ataque que matou 40 mulheres e crianças em Rafah, que foi um acidente trágico. O premier israelense justificou com essa sublime expressão a carnificina que incinerou quase meia centena de civis em Rafah
na última noite. Segue lá então, né? Depois não querem que a gente faça a comparação com o outro cara lá, né? Pedro Falcão não pode fazer comparação. O cara, aquele que usava um bigode, não pode, entendeu? Não dá pra falar. Não dá porque não é igual, tá, gente? Assim, para fazer a comparação tem que ser igual, tem que se vestir igual, tem que usar o mesmo bigode, senão não pode. Não pode fazer. E ainda assim iam falar que ainda não pode, porque assim não teve isso e aquilo. Tem uma pintinha aqui. Não maquiou a pintinha, então não é a mesma coisa, tá? Então não é parecido, tá, gente? A gente não tá comparando aqui, é outra coisa. Guerra deixa 10 mil órfãos e 1 milhão de palestinos sem casa, disse a ONU, também traz aqui o Jamil Chad. Uma avaliação interna da ONU enviada a governos de todo o mundo estima que, mais de 8 meses depois do início da guerra em Gaza, há uma escala sem precedentes de destruição e perdas de vidas civis. Os dados do raio-x da ONU revelam a dimensão da crise humanitária em Gaza. A retaliação do governo Netanyahu deslocou praticamente toda a população de 2 milhões e 200 mil pessoas do território palestino, lembrando que é terminantemente proibido pelos acordos internacionais, dos quais Israel é signatário, você fazer deslocamento forçado de populações. Não há discussão, não é o que eu acho, simplesmente não pode. O levantamento faz parte de um documento que a Coordenação da ONU para Assuntos Humanitários compilou para fazer um apelo internacional por recursos. A entidade estima que precisa de 4 bilhões de dólares para o resgate dos palestinos, mas em 8 meses de conflito recebeu de doadores internacionais apenas 27% do valor. Com base nas informações fornecidas pelo Ministério da Saúde em Gaza e fontes próprias, a ONU estima que, atenção, mais de 5% da população de Gaza foi morta, ferida ou está desaparecida. Eu acho que isso aqui é subestimado, porque não temos acesso, né, ao território de Gaza, que virou pó. A gente não sabe exatamente quantas pessoas estão embaixo do concreto. Pelo menos 3 mil mulheres ficaram viúvas. Pelo menos 10 mil crianças órfãs. Mais de 17 mil crianças estão desacompanhadas ou separadas de suas famílias. Mais de 1 milhão de pessoas perderam suas casas, quase metade da população de Gaza. E claro que a gente não vai falar que o nome disso é genocídio, assim como a gente não vai comparar o Netanyahu ao cara do bigodinho lá, tá bom? Então não estamos nem comparando e nem falando que é genocídio, porque senão, o que é, Pedro Falcão? É antissemitismo, não pode falar isso, é proibido, então a gente não vai fazer as comparações e não vai falar neste programa. Bom, a crise humanitária é absurda e segue, e o Netanyahu, enquanto não for preso e destituído do poder, absolutamente nada vai acontecer. Sob o beneplácito, aliás, dos Estados Unidos, né, principalmente, das potências europeias, aí só a França e a Espanha que estão se posicionando de um jeito um pouco diferente. A Espanha, aliás, oficializou o reconhecimento do Estado da Palestina. O primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, anunciou nesta terça-feira que a Espanha irá reconhecer o Estado palestino, incluindo a faixa de Gaza e a Cisjordânia, unificados sob a Autoridade Nacional Palestina em Jerusalém Oriental como a capital. O anúncio foi feito durante um discurso televisionado, onde Sánchez destacou que a Espanha não aceitará alterações nas fronteiras palestinas posteriores a 1967, salvo se todas as partes envolvidas concordarem com tais mudanças. Ou significa, todos os assentamentos ilegais que foram feitos por colonos enviados por Israel em território que não era de Israel até 67, não serão aceitos pela Espanha como território de Israel. Ele também afirmou que o governo espanhol aprovará formalmente o reconhecimento ainda hoje. Segundo Sánchez, reconhecer a Palestina é essencial para alcançar a paz entre israelenses e palestinos, além de ser uma questão de justiça histórica para o povo palestino. Ele acrescentou ainda que a decisão não é tomada contra ninguém, muito menos contra Israel. Na última quarta-feira, na semana passada, Noruega, Espanha e Irlanda anunciaram conjuntamente que iriam reconhecer o Estado palestino independente em um movimento considerado histórico. Os primeiros ministros da Espanha, Pedro Sánchez, da Irlanda, Simon Harris, justamente com o ministro de Relações Exteriores da Noruega, Espen Barth Eide, indicaram que formalizariam este reconhecimento hoje, portanto, terça-feira. Vale destacar que é a primeira vez desde o início do conflito entre Israel e o Hamas que governos reconhecem oficialmente a Palestina como um Estado. Tal reconhecimento aumenta o isolamento de Israel em relação aos países ocidentais e intensifica o debate sobre a criação do Estado independente para a Palestina.
É bom, é um movimento importante, mas vamos lembrar que a tal da solução dos dois estados está aí na praça há uns 40 anos e absolutamente nada foi feito em relação até isso até hoje. Muita gente, aliás, que estuda o tema e que conhece o tema muito, já não acredita mais em nenhuma solução de dois estados, porque o Estado de Israel foi rapidamente comendo pedaços de terra que seriam do Estado palestino com os seus assentamentos ilegais e não se imagina que essas pessoas possam sair desses locais hoje, ninguém forçará elas a sair. É muito bonito o que a Espanha está fazendo, a Noruega e a Irlanda, mas eu não imagino que nem Espanha, nem Noruega, nem Irlanda e nem o Emmanuel Macron mandem seus exércitos para expulsar os colonos de Israel que estão em território que não deveriam estar. Isso não vai acontecer. Vocês imaginam que Israel vai mandar essas pessoas saírem de lá? Isso também não vai acontecer. Então, muita gente que conhece o tema fala que a tal da solução dos dois estados é uma solução morta e defendem que ali seja feito um único país unificado, onde todas as pessoas possam viver da maneira que quiserem, sendo elas da etnia que forem, com a religião que tiverem e pronto, né? Como qualquer país democrático do mundo, na verdade. Coisa que Israel hoje não é. Não é. Não vem com papinho de única democracia do Oriente Médio, porque não é uma democracia plena, está longe de ser, aliás, já não era antes desses ataques e hoje ainda pior, né? Muito bem, CGU processa a empresa investigada por beneficiar Michele Bolsonaro. Vamos lá, uma notícia rápida da família Rolinho. A Controladoria Geral da União iniciou um processo administrativo contra a empresa Cedro do Líbano, uma empresa de materiais de construção fornecedora do governo federal, por pagamentos suspeitos a um ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro. O portal UOL revelou, a gente está lendo a notícia aqui nos nossos amigos lá do Diário do Centro do Mundo, o DCM. O DCM diz que o UOL revelou no ano passado que esses pagamentos foram destinados ao segundo sargento Luiz Marco dos Reis, que posteriormente realizou saques em dinheiro vivo e cobriu despesas de um cartão de crédito utilizado por Michele Bolsonaro em pelo menos 3 ocasiões. De acordo com a Polícia Federal, o militar fez pelo menos 12 depósitos em dinheiro na conta de uma tia da então primeira-dama. A defesa dela afirmou desconhecer esses repasses e negou qualquer irregularidade. A Cedro do Líbano foi contratada pela Codevasf, empresa pública, pelo Instituto Federal de Tocantins e pela Universidade Federal do Espírito Santo. A empresa está sendo investigada pela Polícia Federal e agora enfrenta um processo administrativo de responsabilização instaurado pela Controladoria Geral da União com base na Lei Anticorrupção. O objetivo é determinar se houve concessão de vantagens indevidas a servidores públicos. Entenderam, né, gente? Essa empresa Cedro do Líbano fez um contrato com principalmente a Codevasf e aí uma grana foi depositada na conta de um assessor do Bolsonaro, ele sacou esse dinheiro em dinheiro vivo e depositou na conta de uma tia da Michele que usou para pagar o cartão de crédito da Michele. Deu para entender? Não, mas minha tia não tem nada a ver comigo. Não, a tua tia tu nem conhece. A tua tia tu odeia ela, inclusive. Quem que é a tua tia? Com uns 8 anos. Odeio essa tia, eu não quero nem saber dela. Eu quero mais é que vá pra cadeia essa tia. Entenderam? Empresa, contrato com o poder público, deposita na conta do auxiliar do Bolsonaro, que vai para a conta da tia da Michele, que paga o cartão de crédito da Michele. Né? Passaram o dinheiro para um monte de lugar, mas não é tão difícil de descobrir assim. Né? Então, o esquema é esse, tá bom, gente? Isso assim, não sei o que vai acontecer na investigação da Polícia Federal e da CGU. Mas isso que eu falei agora aqui são fatos. O dinheiro saiu deste lugar e foi parar no outro, tá? Esse é o fato. Esse é o caminho do dinheiro. O tal do follow the money, né? Então isso é o caminho do dinheiro, beleza? Saiu do órgão público, pagou o cartão de crédito da Michele Bolsonaro. Pelo menos em 3 ocasiões, com o dinheiro vivo depositado na conta da tia, né? Nem sei quem é essa tia. Tia? Quem que é essa tia? Como é que diz o Paulo Pimenta lá do Aécio Neves? Aécio Neves? Não conheço. Né? A Michele Bolsonaro pode falar o mesmo, né? Minha tia? Não conheço. Não conheço ninguém com esse nome. Nunca ouvi falar. Bolsonaro? Não sei que nome é esse. Imagina. TSE prepara para julgar mais 2 ações contra o Bolsonaro, né? Pode ser tetra o Bolsonaro aí, né? Jair Bolsonaro, declarado inelegível pelo Tribunal Superior Eleitoral, pode sofrer ainda este ano mais 2 condenações. Isso porque há 2 ações contra o ex-presidente que serão pautadas por Carmen Lúcia a partir de 3 de junho, quando ela assume a presidência da corte, sucedendo o Alexandre de Moraes. Moraes encerra seu período como presidente do TSE no final desta semana e, como as ações não foram incluídas na pauta, ficam para a próxima presidenta Carmen Lúcia.
Tratam-se de duas ações de investigação judicial eleitoral, AIG, protocoladas pelo PT e pelo PDT no âmbito das eleições de 2022, que acusam Bolsonaro e seu candidato à vice-presidência à época, o general Walter Braga Neto, de abuso de poder político e econômico, uso indevido dos meios de comunicação e desvio de função. Lembrando que o Bolsonaro já é bicondenado, né? O Bolsonaro é inelegível em 2 processos, que são processos que foram movidos na corte pelo PDT, através do advogado Valber Agra, né, que foi o advogado que sustentou oralmente essas 2 questões. O motivo é o fato de Bolsonaro, naquele ano de 2022, ter utilizado o funeral da Rainha Elizabeth II na Embaixada Brasileira de Londres e a 77ª Assembleia Geral da ONU em Nova York como palanques políticos, fazendo discursos de conotação eleitoral. Ambas as ações já tiveram seus relatórios concluídos pelo relator, ministro Raul Araújo, e estão liberadas para julgamento. A expectativa é que Carmen Lúcia defina as datas das análises já na próxima semana. O Bolsonaro está lutando no STF contra a sua inelegibilidade, né? E aqui na revista Fórum, revistaforum.com.br, você tem todos os casos nessa manchete publicada lá na capa da revista Fórum para entender os casos passados e os casos futuros em relação ao senhor Jair Bolsonaro. Vamos lá para as enchentes do Rio Grande do Sul. Militares do Exército fazem falso alarme de evacuação em Canoas e são afastados. O Exército Brasileiro afastou de suas funções militares que divulgaram no domingo informações falsas de que um dique havia rompido em Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre, o que motivou a evacuação do bairro Matias Velho, um dos mais atingidos. Ao longo da noite de domingo, moradores de Canoas foram orientados por militares a evacuar imediatamente o bairro por conta de um suposto rompimento de um dique, o que inundaria a região. Acontece que não houve rompimento de dique nenhum. Vídeos e relatos sobre o alerta circulam nas redes sociais, assustando moradores e tirando pessoas de casa. A própria Prefeitura de Canoas desmentiu a informação e o Exército Brasileiro também admitiu que errou. Aspas aqui do senhor Exército. Militares que atuavam no bairro Matias Velho souberam sem confirmação, não tem essa vírgula aqui, né? Militares que atuavam no bairro Matias Velho souberam, não tem essa vírgula, sem confirmação, essa tem. Que um dique havia se rompido e imediatamente passaram a comunicar erradamente aos moradores da necessidade de evacuação das áreas consideradas em risco. O Exército Brasileiro esclarece que tal situação decorreu de um grave erro de procedimento, disse em nota, e pediu sinceras desculpas pelo ocorrido. Bom, isso aqui só mostra a descoordenação total da resposta para emergências climáticas do Brasil. Tá? Não é novidade, a gente vem falando sobre isso no programa aqui desde o ano passado. Não tem coordenação, né? Mesmo agora porque a primeira coisa para você ter ação diante de emergência climática é você admitir que ela existe. Então, assim, não dava para cobrar do Bolsonaro, porque o Bolsonaro nem admitia que existia, né? Então, as pessoas que comparam, meu amigo, meu filho, não adianta você querer comparar um cara que diz que o negócio não existe. Então, assim, a gente evoluiu 1000 anos-luz, porque agora tem um presidente que sabe que existe, que não nega a ciência. Agora, daqui para frente, a gente tá longe de ter qualquer coisa parecida com uma coordenação nacional de emergência, com uma comunicação eficiente, com informação eficaz para as pessoas, para não gerar pânico e, ao mesmo tempo, para alertá-las quando o perigo for real, para que as pessoas possam salvar suas vidas e sair de casa, mesmo que os seus bens materiais sofram como vem sofrendo. As defesas civis das cidades, dos estados e também ligado ao governo federal, são muito mal equipadas, tem pouco pessoal. Já falei aqui no programa, inclusive, até junho do ano passado, a Defesa Civil do Rio Grande do Sul tinha 8 funcionários. Não é 80, que já seria pouco. É 8 funcionários. Tá? Então, realmente não tem coordenação. Eu vi o Exército Brasileiro atuando em campo nas enchentes, tá bom? Vi. Isso é uma coisa que a gente não pode falar. O Exército Brasileiro estava presente em todas as cidades que nós fomos cobrir. O helicóptero do Exército Brasileiro pousando toda hora em Mussum, por exemplo, levando mantimentos, água, caminhões do Exército ajudando a carregar mantimentos. Vi o Exército em Mussum, vi o Exército em Roca Salles, vi o Exército em Lajeado. Então, estava presente sim. Agora, gente, não me desculpa, tá? O Exército não tem a manha de fazer os negócios. É sério. Porque assim, não é treinado para isso. O Exército Brasileiro, ele
não presta pra guerra, porque não presta pra guerra, vamos combinar, né? Não tem equipamento, não tem nada, e outro que não tem guerra nenhuma aqui pra lutar, tá? Primeiro que não tem, tá? Beleza. Segunda coisa, não deve prestar pra dar golpe de Estado. Não deve, né? Então, estamos de acordo com essas duas coisas? Então é o seguinte, que se pegue esse exemplo agora e qualifique as Forças Armadas brasileiras para fazer parte do coração da resposta à emergência climática. Seria um excelente serviço à nação, né? Seria um serviço, aliás, que muitas vezes o militar não é muito chegado em serviço, né? E assim, mas você vê no campo lá, cara, a gente sabe como é quem foi alistado no exército lá, eu, graças a Deus, consegui cair fora, né, Pedro Falcão? Fui lá, falei, quer servir? Não. E pensei que eu falava que era ao contrário na época, né? Tinha que falar que quer. Fala que quer, porque Deus os caras mandam embora. Quem falar que não quer, os caras pegam. Eu falei, não vou querer esse negócio aí, não. Eu vou falar que não quero. Leandro foi de calcinha na entrevista. Não, fui normalzinho assim, né? Mas o cara falou, não, tinha excesso de contingente na época que eu fui lá. E aí, era anos 90, né? Eu sou uma pessoa já um pouco mais antiga, né? Isso aí era 98, eu acho. 98, 99. E tinha excesso de contingente. O que acontece, para quem não mora em região que tem o exército presente, eu nasci e me criei numa cidade que tem um regimento de cavalaria mecanizada, né? Os famosos tanques, né? Então, a comunidade sabe como funciona o exército. O que acontece, principalmente em regiões que você tem uma cidade, que é uma cidade polo, e você tem as linhas do interior e as cidades menores. Muita gente que mora na colônia, como se diz, no interior, né, nas granjas, nos sítios e tal, essas pessoas usam o exército como uma oportunidade de poder ir para a cidade, empregados, ficam um ano ali e depois tentam levar a sua vida na cidade, adquirir um outro emprego e tal, né? Isso é um movimento normal que acontece no Brasil. Eu não estou dizendo se é bom ou não, estou dizendo isso é um fato, é como acontece. Então, gente, numa resposta de emergência, você vai ter muito recruta ali, que, cara, não é nem culpa do moleque. O moleque de 18 anos não sabe o que tá fazendo, não tem treinamento para aquilo, sabe? A gente via no campo, assim, o exército ajudando, assim, muita gente ultra qualificada, claro, piloto de helicóptero, essa galera que é ultra qualificada, mas muita gente que tá no exército ali porque é o primeiro trampo. É o primeiro ano que vai ficar ali, vai ficar um ano e vai embora, entendeu? Tá começando, não tem experiência. Não sabe nada de resposta de emergência desse tipo de coisa. Não há uma coordenação. É fato isso, o exército não é preparado para isso. Não é. Então poderia se aproveitar essa janela de oportunidade que essa crise tá tendo para a gente pegar e falar, não, a gente vai usar o exército para isso no Brasil. Né? Essa notícia é um exemplo. Como assim os caras saem espalhando para as pessoas, sabe? Avisa o prefeito da cidade, avisa o comando, fala com a Defesa Civil, sei lá meu amigo, sabe? Aí vai um monte de militar, vira um bando de tia de zap, apavorando pessoas que já estão apavoradas, num dos bairros mais atingidos. As pessoas já com psicológico, né, já não tem mais nada. Eu não acho que tenha sido má intenção, não tem como saber pela notícia. Mas há um despreparo, é um despreparo de fato. Olha, vou sugerir que vocês leiam um artigo publicado pela Folha de São Paulo, pelo Fulvio Alexandre Scorza, neurocientista, professor do Departamento de Neurologia e Neurocirurgia da Escola Paulista de Medicina. O impacto do racismo no cérebro. Achei muito interessante, peguei esse artigo ontem no Twitter, quis trazer aqui só para como sugestão de leitura, fica para vocês aí, depois joga no Google. Ao longo da vida, a prática criminosa também impõe à vítima alterações na saúde física e mental. Isso aqui já, né, comprovada a neuroplasticidade, a habilidade do cérebro adulto em alterar a sua anatomia em resposta a estímulos externos e internos. Então há aí já uma ligação entre a prática do racismo e alterações do cérebro das pessoas. Muito bom artigo, muito bem escrito, aliás, muito claro. Então quem quiser dar uma olhada, joga no Google, né? Folha de São Paulo, impacto racismo cérebro. Vocês vão achar lá uma boa leitura, até para o feriado que está chegando por aí. Moradores de Porto Alegre ainda aguardam que a prefeitura faça cadastro para o auxílio federal. Eu falei sobre isso quando que foi? Sexta-feira, eu acho? Ou foi ontem? Não, foi ontem que eu falei. Que dia que é hoje? Terça? Foi sexta-feira. Foi sexta-feira que eu falei do cadastro das prefeituras, né? Sexta-feira. Eu devia ter pego o trecho aqui. Foi terça ou...
Foi sexta ou quinta? Quinta. Foi quinta-feira. Quinta-feira. Esse programa aqui é um programa premonitório, por quê? Porque o mundo é óbvio. O mundo é óbvio, não precisa ser inteligente. Basta pegar o óbvio. Eu falei exatamente isso. Expliquei, inclusive, aqui. Se você mora no Rio Grande do Sul e tem direito aos R$ 5.100 que serão depositados pelo governo federal na sua conta, dinheiro na sua conta, pra você gastar como você quiser. Vai lá sacar, vai comprar uma geladeira, vai comprar um... né? Até falei, é pouco, não vai resolver a vida de ninguém, mas é um começo, pra você ir lá, tentar religar a luz da sua casa, comprar um sofá, uma geladeira, começar a reorganizar a vida. As prefeituras precisam mandar para o governo federal a lista de pessoas que estavam em regiões atingidas. É um cruzamento simples que a prefeitura faz. São dados que a prefeitura já tem. Tanto é simples que várias prefeituras do Rio Grande do Sul já mandaram. Até ontem, se eu não me engano, 30 ou 40 mil pessoas já estavam aptas a receber o dinheiro na conta. A prefeitura pega o CEP e fala, este CEP foi atingido por enchente. Pega o CPF das pessoas que moram neste CEP, porque a prefeitura sabe, porque tem registro ali de conta de água, de luz e tá, tudo, né? E manda para o governo federal. A partir do momento que isso é feito, o governo federal aprova, tem feito aprovações super rápidas, pelo que a gente está vendo, e aí as pessoas estão habilitadas a receber esse dinheiro. A prefeitura de Porto Alegre não mandou a documentação. Não mandou. Eu falei aqui, não é, Jimmy, que ia acontecer isso? Não falei que ia acontecer. Falei que ia acontecer. Eu vou pegar o trecho amanhã para mostrar aqui. É inacreditável, né? Desde segunda-feira, quem se cadastrar para receber o auxílio reconstrução pode confirmar no site do programa as informações enviadas pela prefeitura ao governo federal. No entanto, quando moradores de Porto Alegre tentaram fazer o procedimento, receberam a seguinte mensagem: CPF não cadastrado pela prefeitura. A prefeitura da cidade onde você mora não cadastrou sua família, solicite cadastro. Várias pessoas ontem, pelo Twitter, moradores de Porto Alegre, postando os prints com essa mesma mensagem. O Sebastião Melo deu uma entrevista ontem e reclamou da burocracia. Senhor Sebastião Melo, outras cidades estão fazendo. São Leopoldo, Canoas, várias outras cidades estão fazendo. O senhor é apenas um incompetente. Não tem outra palavra, né? Eu não vou xingar muito hoje aqui, porque ontem eu xinguei muita gente aqui, eu vou dar uma segurada hoje. Hoje eu acordei, me programei para ser uma pessoa boa. A gestão da capital criou na semana passada o Registro Unificado, uma plataforma online na qual os cidadãos podem se cadastrar com a finalidade de identificar o poder público atingido e qualificar dados para encaminhar a elegibilidade em programas sociais dos 3 níveis do Poder Executivo. Mais de 39 mil famílias já estão na base de dados e é de responsabilidade da prefeitura enviá-los ao governo federal para que as pessoas possam receber o dinheiro. Tem vários exemplos aqui na reportagem de pessoas que tentaram acessar e a mensagem era a mesma: não está cadastrado pela prefeitura. Portanto, reclame com o seu prefeito, e um bom jeito de reclamar, aliás, é em outubro que tem eleições. Gente, 2 notícias importantes aqui, vindas do Exército Brasileiro, para não dizer que eu só falo mal do Exército, né? Para quem mora nas regiões, né, recomeçaram, o Comando Militar do Sul recomeçou a montagem da passadeira, que é uma ponte para pedestre, né? Passadeira flutuante no rio Forqueta, entre Marques de Souza e a cidade de Travesseiro. A passadeira tinha sido retirada e agora vai ser remontada, é uma passagem importante ali, então começou a ser remontada. Na verdade é uns barquinhos, né? Tá vendo aqui, ô Pedro Falcão? Como é que é o negócio, ó? É 2 canoas, ó. Olha, os caras vão colocando as canoinhas, e daí em cima das canoinhas coloca a passadeira, né? E aí as pessoas podem passar de um lado para o outro. Podem passar porque o nome é passadeira, né? Se elas não pudessem passar, o nome seria? Não sei também. Não sei, não tenho a menor ideia. Em Santa Maria também, na RS 287, os militares do 3º Batalhão de Engenharia e Combate seguem na montagem de uma ponte LSB, uma ponte um pouco maior para liberar o tráfego lá. Essa ponte aqui é uma ponte que permite passagem, se eu não me engano, de automóveis, né? Então estão começando a montar, porque aqui o vão é mais curto, né, gente? Essas pontes que são pontes provisórias, montadas pelo Exército Brasileiro, o Batalhão de Engenharia do Exército é uma galera que sabe o que está fazendo, né? Esse sim.
Em vãos mais curtos consegue montar pontes provisórias para passagem de carros. Lá em Marques de Souza e também naquelas duas passadeiras que tinham sido levadas pela chuva, que separam Lajeado de Arroio do Meio, o vão é muito longo, não tem como você montar uma ponte provisória assim tão rápido para passagem de automóveis. Então, duas boas notícias para reinterligar essas cidades. Aqui uma discussão importante para a sociedade brasileira ter, né? Eu tenho falado sobre isso há algum tempo também. Olha só, com a calamidade no Rio Grande do Sul, empresas condenadas pelo TCU obtêm contratos, tá? Então assim, ó, empresas que foram condenadas pelo Tribunal de Contas da União por mal feito com dinheiro público, empresas de engenharia que obtiveram contratos, e aí vai ter aí superfaturamento, uma série de pagamento de propina, uma série de coisas. Com o decreto de calamidade, trazem aqui a Natália Portinari e o repórter Tiago Erdi lá no UOL, o governo Lula contratou como consultoras nas obras de recuperação das rodovias do Rio Grande do Sul empresas que já foram condenadas por superfaturamento e fraude. A Magna Engenharia, a STE Serviços de Engenharia e a Ecoplan, condenadas pelo TCU em diversos processos, receberam autorização para pagamentos de 41 milhões por serviços em rodovias. Após a aprovação no Congresso Nacional, né, da flexibilização das regras de licitação diante do estado de calamidade pública, o DENIT fechou contratos emergenciais sem licitação com essas empresas gaúchas. Segundo o DENIT, essas são as firmas que tinham condições de realizar os serviços necessários imediatamente, por terem escritório no Rio Grande do Sul, com equipes e equipamentos já mobilizados no estado. A Magna, a STE e a Ecoplan trabalham com consultoria, supervisão e fiscalização de obras. Outra fornecedora foi contratada para a execução dos reparos, que é um serviço separado. Ao todo foram liberados 98 milhões em empenhos para 6 contratos emergenciais no Rio Grande do Sul. Só um histórico rápido delas aqui, para vocês entenderem por que eu estou falando que é um debate que a gente tem que ter. Debate. Atenção. A STE Serviços de Engenharia tem entre seus sócios Atos Roberto Albernaz Cordeiro, empresário preso na Lava Jato do Rio de Janeiro, acusado de atuar como doleiro com seus irmãos para facilitar a lavagem de dinheiro e evasão de divisas. A ação contra eles, baseada na delação de doleiros que confessaram operar para o Sérgio Cabral, ex-governador do Rio de Janeiro, foi encerrada por falta de provas em 2023. A Ecoplan STE Magna Engenharia tem histórico de trabalhar em conjunto e de enfrentarem processos juntas na justiça e nos órgãos de controle. Em 2019, a STE foi condenada pelo TCU a ressarcir quase 50 milhões de reais à União por superfaturamento na obra das ferrovias Norte e Sul. E tem mais casos, um monte de casos aqui. Qual que é a treta disso? Que é um negócio que a gente sempre falou. A empresa de engenharia do seu vizinho não é capaz de fazer esse tipo de obra. Tem meia dúzia de empresas no Brasil que são capazes de fazer ponte, viaduto, rodovia. Não é qualquer empresa. Não é nem grande construtora. As construtoras que constroem os espigões de Balneário Camboriú, elas não fazem esse serviço aqui. Isso aqui é uma outra coisa. É um outro procedimento. É engenharia pesada. O que se faz, então, nesses casos? O Brasil optou por, com a Lava Jato, destruir as empresas, e as empresas que não foram totalmente destruídas ficaram totalmente bloqueadas de negociar com o poder público, inclusive de continuar obras. As obras ficaram paradas. Várias obras paradas. Não é um absurdo na cabeça de vocês? Vai lá e termina a obra, pelo menos. A obra está aí. Você vai deixar uma ponte pela metade? Né? Nenhum país do mundo faz isso. Só o Brasil. Agora, tem uma emergência. Precisa fazer a estrada. Precisa refazer ponte. Precisa reconstruir a infraestrutura do Estado. Essas são as únicas empresas, meus camaradas. Não tem outras. Não é opção. Você não vai na esquina achar uma empresa dessas. Isso é uma discussão que o Brasil vai ter que fazer em relação ao tal do pânico, do tal do combate à corrupção. A gente precisa ter um outro método que permita que você puna os corruptos e consiga, de algum modo, manter as empresas. Até mesmo, eventualmente, colocando elas sob administração do Estado, em muitos casos. Não é mesmo? Mas optaram por um outro caminho. O caminho que se provou é inútil, porque quando precisar, as únicas que tem são essas aqui. Não adianta a gente gostar, não gostar nem desgostar. Né? As pessoas vão querer a ponte recolocada lá no lugar, a estrada refeita. E quem tem condição de fazer são essas empresas. Então, temos aí um grande debate no Brasil. Eu espero que seja um debate que
consigamos fazer de modo sério, né? Ó, vamos lá rapidamente, só analisar um tweet do senhor deputado Marcel Van Hatten, né? O Marcel Van Hatten publicou ontem, olha só. Olha que bonitinho. Não há nem palavras suficientes para expressar o agradecimento que devemos à iniciativa privada por tudo que ela tem feito para que o Rio Grande do Sul possa ser reconstruído com a maior brevidade possível. Um dos exemplos mais significativos, diz o Marcel Van Hatten, é o Instituto Ling. Instituto Ling, ligado à família Ling, no Rio Grande do Sul. Uma família que é muito ligada à política, de onde brotaram pessoas como o Marcel Van Hatten, que ajudou na eleição do Bolsonaro, e de onde o Sebastião Melo está despachando. Sabe, vocês sabiam disso? O Sebastião Melo está despachando do Instituto Ling, do instituto privado. Imagine se fosse um prefeito de esquerda que estivesse despachando da sede do MST. Já estava preso, né, Pedro Falcão? Estava preso já. Mas não, tudo bem, no Instituto Ling pode. Segue o Marcel Van Hatten, o exemplo significativo que já foi abraçado por 3 empresas. A Localiza, a Lojas Renner e a Porto Seguro, da criação de um programa multimilionário para reerguer o Rio Grande do Sul. Como ex-bolsista do Instituto Ling, que o Marcel Van Hatten sinto-me ainda mais orgulhoso, tá errado, né? Admirado e representado por mais essa contribuição liderada por uma família que já fez tanto pelo Rio Grande do Sul e por nosso país. Quem fez o quê pelo Rio Grande do Sul, nosso país? Família Ling. O que fez? Botou comida na mesa de 6 mil pessoas algum dia que precisou? Não. Então fica formando umas pessoas que nem Marcel Van Hatten, né? Fez mal, na verdade, na minha opinião, né? Na Câmara dos Deputados, daí o Marcel Van Hatten falou que trabalhou para que o poder público ajude e não atrapalhe. O poder público não pode atrapalhar, Pedro Falcão. Ele só pode ajudar. Juntamente com a iniciativa privada na recuperação do nosso Estado, enviando recursos para obras importantes de infraestrutura e aprovando leis que contribuem para a reconstrução da vida daqueles que tudo perderam. Parabéns ao Instituto Ling e ao todos os envolvidos. Aí o negócio é o seguinte, vamos dar uma destrinchada nisso aqui muito rapidamente. Primeiro, é importante saber, não é importante saber? O Marcel Van Hatten é um deputado. Ele vai participar de discussões políticas. Ele vai apresentar projetos de lei. Ele vai formar maioria, vai tentar formar maioria para votar projetos que sejam aprovados ou para derrubar projetos que sejam derrubados. Quais são os interesses dessas empresas com um deputado na mão, por exemplo? Porque parece que o Marcel Van Hatten, né, tem nada de mal nisso, né? Mas tá assim, na mão dessas empresas, né? Assim, ó, parceria, não é? Vamos lá entender então rapidamente? Localiza. Salim Matar, diz aqui a Carta Capital, vive de subsídios do governo. Salim Matar, o típico liberal brasileiro, notícia de 2020, que é um dos sócios da Localiza, todo o grupo de locadoras do Brasil paparam do governo brasileiro só em, entendeu? Aprova a leizinha, o decreto, a portaria, não sei o quê, 5 bilhões de reais. 5 bi, tá? 5 bi. Aliás, o irmão do Salim Matar, em um determinado ano, acho que foi 2021, foi o cara que mais recebeu dinheiro da União no Brasil, pessoa física, quase 50 milhões de reais. Tinha sido o Chico Buarque, sei lá. A Rouanet. Não, o Salim Matar usou o Rouanet também, tá? Usou o Rouanet também, falou mal e usou o Rouanet também. Isso a Localiza. A Lojas Renner, seria importante saber, por exemplo, como que o Marcel Van Hatten votaria num projeto como esse. Ó. Lojas Renner seria a varejista mais afetada com o fim de juros sobre o capital próprio. Isso aqui afetaria muito a Lojas Renner, o balanço da loja, as ações e tal, não sei o quê, né? Tem um requerimento de informações sobre esse projeto de 2021 que foi feito por vários deputados. Esse requerimento também é um requerimento de informações sobre juros sobre capital próprio. Por acaso, uma coisa que interessa muito a Lojas Renner. Quem foi um dos deputados que assinou isso aqui, o Jimmy? Marcel Van Hatten. Então, assim, como é que é a pergunta? Como vota, deputado, num caso como esse? Hein? Que o senhor tá ali de papagaio da Renner e tem um projeto rodando aqui. Como vota o deputado? O projeto que poderia beneficiar ou não a Lojas Renner? Queremos saber, é uma pergunta justa, não é? Afinal de contas, nós pagamos o salário do senhor Marcel Van Hatten. Como vota o Marcel Van Hatten em relação ao Porto Seguro? Desarquivado no Senado proposta com novas regras para seguro é criticada por representantes do setor. Que proposta é essa? É o tal do marco legal dos seguros. Esse negócio está em discussão há 20 anos, mais ou menos, tá?
SUSEP comenta o projeto de lei, que é essa PLC 29. O projeto de lei traz mais transparência e proteção para consumidores do setor de seguros. Esse projeto é uma treta, é um texto extenso, tem uma brigaiada em relação a isso aí, envolve muito dinheiro e interessa diretamente a Porto Seguro. Esse projeto passou pela Câmara, foi ao Senado, só que agora ele volta à Câmara, notícia de abril deste ano, portanto um mês atrás, avanço do marco legal dos seguros. No Congresso reacende debates, valor econômico. O PLC terá de voltar à Câmara porque houve mudanças no conteúdo original da casa do texto. Muito bem. Quem é o máximo representante das seguradoras no Brasil? O senhor Roberto Santos, presidente do Conselho das Seguradoras e da Porto Seguro. Para se ter uma ideia do tamanho do mercado impactado, segundo dados da própria agência da qual o cara da Porto Seguro é presidente, em 2022, os benefícios, indenizações, resgates, sorteios, despesas médicas e odontológicas pagas pelo setor atingiram a marca de 454 bilhões de reais. Pergunta honesta, senhor Marcel Van Hatten. Como vota, deputado? Como vota o senhor em relação a esse projeto? Como vota o senhor em relação que pode beneficiar ou não a Porto Seguro? Como vota o senhor em relação ao projeto que pode beneficiar ou não a Lojas Renner? Então assim, gente... Vamos lá. Só para fechar, eu achei muito boa a observação que fez aqui o Felipe Polidoro, jornalista, professor da Universidade de Brasília. Ele até fez uma conta que é uma conta que está defasada. Eu vou refazer a conta do Felipe aqui. Porque o Marcel Van Hatten disse, né? Porque se preparem, gente, a gente vai ter pelo menos um case, como diz o Eduardo Leite, de cidade privatizada no Brasil, tá? A gente vai ter. Não vai ser fechada, não. Uma cidade que foi reconstruída com recursos privados e que vai estar lá sendo, olha só, a iniciativa privada reconstruiu uma cidade em 6 meses, o poder público não presta para nada. Vamos lá. Quanto que veio de dinheiro desse negócio aí do Marcel Van Hatten? Tá aqui, ó. Matéria da Gaúcha ZH. Instituto Ling cria programa para ajudar a reconstruir o Rio Grande do Sul. A família Ling doou 50 milhões. Se doou 50 é porque não faz falta, né? Então assim já não é nem obrigado, tá? Doou 50 milhões à família Ling. Os outros são mais pão duro aqui, ó. O cara da Localiza doou 5, vocês viram lá, né? Que fatura um monte aí com o governo, então 5. 5 o dinheiro é teu, tá? Meu e teu. Não é dele, é nosso o dinheiro, beleza? Quem tá doando é a gente. Doou 5. O cara lá da Porto Seguro doou 1 milhãozinho só, né? E o outro cara doou alguma coisa? Não. Então é só isso aí, ó. Então estamos aqui, quanto dinheiro, né? Vejam só, a iniciativa privada irá reconstruir o Rio Grande do Sul. A iniciativa privada. E o Estado que não atrapalhe. Quanto dinheiro vem dessa iniciativa do Marcel Van Hatten, segundo o Felipe Polidoro aqui, que fez a conta ali, a gente viu, né? Dá pra fazer 56 milhões de reais. Então, para fechar o programa, olha, já doaram 56, então falta só, quanto é que falta, Pedro Falcão? Falta só 18 bilhões 944, né? Então, muito obrigado, Marcel Van Hatten, Localiza, Lojas Renner e Porto Seguro. Agora só falta 18 bilhões 944 milhões de reais para reconstruir o Rio Grande do Sul. Eu sei que vocês vão acordar cedo, acorde cedo enquanto eles dormem, corta o cafezinho que vocês vão conseguir chegar nessa cifra aqui, né? Isso aqui foi o estimado pelo governo do Rio Grande do Sul para reconstruir o estado só na parte da infraestrutura, que inclui casas, viadutos, pontes, etc e tal. Então, a iniciativa privada vai reconstruir o estado do Rio Grande do Sul. Bota fé, né, Pedro Falcão? É o povo pelo bota fé que alguém vai tirar 20 bilha do bolso para reconstruir o estado, tá? Não seja otário, não entra nessa. Os caras vão fazer um marketingzinho ali para fazer case de poder privado, tá? Quando chegar assim, ó, quando chegar no primeiro bilhãozinho, que daí vai faltar só os outros 18, daí vocês começam a falar, encher o saco dos outros na internet. Enquanto isso, tá? Fica enganando só os trouxas que seguem vocês por aí. Beleza, o programa está acabando, terça-feira, 28 de maio. Muito obrigado pela companhia de todo mundo. Está começando o Excelentes Notícias, primeira edição. Nós voltaremos amanhã às 7 horas da manhã, ao vivo, horário de Brasília. Muito obrigado e tchau.
Turma, que encontro a gente teve com o pastor Henrique Vieira. Não é exagero dizer que dezenas de milhares de vidas foram tocadas e transformadas por uma mensagem de amor, do amor, como ele mesmo disse, revolucionário, que não tem como, faz a gente diferente. Tem um monte de gente pedindo para assistir de novo, para poder assistir junto com a família, ou para poder relembrar coisas que ele falou, e a gente resolveu liberar o replay para vocês poderem assistir. Não tem nenhuma pessoa, nenhuma vida que não precise do que foi dito no domingo com o pastor Henrique Vieira. No final, a gente fez um presente ali para todo mundo que assistiu o encontro, quis fazer parte da comunidade do ICL. E a gente resolveu manter esse presente para todo mundo que vai assistir o replay. Assiste, você vai entender o que eu estou falando. Bom momento de inspiração para a sua vida com essa aula que você vai assistir agora. No Em Detalhes de hoje, eu converso com a jornalista Maria Carolina Trevisan. Em colaboração com Maurício Moura, ela está lançando o livro Voto a Voto, que conta os motivos que levaram o ex-presidente Jair Bolsonaro à derrota na eleição de 2022. O livro também fala sobre o futuro do bolsonarismo e o alcance da extrema-direita no Brasil. Não perca Em Detalhes, às 10h30 da manhã, logo após o ICL Notícias, primeira edição. A gente se vê.